Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bora pro caso de hoje. Tudo se inicia então no ano de 2003, quando uma família vai até a delegacia numa segunda-feira e conta que o seu tio, o tio dessa família, havia confessado que tinha cometido um erro, tinha se precipitado, tinha cometido um erro e tinha matado uma mulher. Nesse momento, o delegado de plantão ele é acionado para iniciar a investigação. Como assim havia matado uma mulher? A polícia se desloca até o local onde supostamente havia vestígios e provas do que havia acontecido. E nesse local eles acham que era a garagem de um prédio. Eles encontram um carro. Eles começam então a vasculhar esse carro. No porta-malas eles encontram 6 sacos de lixo. E aí eles começam a abrir, a perícia já estava no local, junto com outros investigadores, e eles começam a perceber que ali sim tinha conteúdo de um corpo. Eles não sabiam exatamente o que era, se tratava de todas as partes, se era uma mulher, se era um homem, se era um animal, o que era aquilo, mas eles perceberam que sim, eram pedaços de um corpo. A perícia mais específica, ela é acionada, então ela vai até o local para que comece a verificar do que se tratava aquilo. No local mesmo, eles abrem esses sacos, estendem uma lona no chão e eles começam a montar o que poderia ser aquilo para ver se estariam todas as partes, estariam todos os pedaços ali, todos os membros, e enfim, para juntar com a informação que a família havia dito, juntar a informação da família com o que eles haviam encontrado e dali começar uma busca sobre o que esse tio havia feito, quem era esse tio, quem era essa pessoa que estava ali e por que aquele crime havia sido cometido. A família então, ela começa a contar quem era esse familiar, se descobre que era um médico da família, ele era o tio dessa sobrinha. Eu digo tio porque foi a sobrinha que levou essa informação até a família. Então, ela diz que o seu tio foi e contou para ela o que havia feito. Jorge Fará era um médico psiquiatra, atuava na região de Santana, na zona norte de São Paulo, não sei se vocês conhecem ou não, mas ele atuava na zona norte de São Paulo, ele atuava como médico psiquiatra e como cirurgião plástico. Na época dos fatos, veiculou muito que ele não tinha essa especialidade de cirurgião plástico, mas na verdade ele tinha essa especialidade, ele tinha 4 especialidades e ele atuava mais nessas duas, como psiquiatra e cirurgião plástico. E o diferencial dele, na verdade, para atuar como cirurgião plástico era o valor que ele cobrava desses pacientes. Ele cobrava um valor muito inferior. Por isso que ele acabava tendo esses pacientes e ele tinha um comportamento muito específico. Quando eu digo comportamento, eu quero dizer o modo com que ele atuava na clínica dele, né? A clínica só tinha ele lá como profissional. Era apenas ele e uma secretária que atendia esses pacientes, fazia parte de agenda e tudo mais. Mas efetivamente, como profissional, só tinha ele, não tinha mais ninguém que ajudasse ele na parte técnica, né, na parte prática ali. Então se iniciou uma busca para saber aonde estava esse médico, onde estava esse senhor ali, porque ele tinha... Depois que ele falou para a família, que ele confessou para a família, ele foi embora. E aí depois descobriu-se que ele estava numa clínica. É uma clínica como se ela fosse de reabilitação, só que é uma clínica mais discreta. Então, algumas pessoas famosas ou com mais dinheiro na época iam para essa clínica ou para esses tipos de clínica para que conseguissem ficar um tempo lá com discrição. Então, que não fosse veiculado ou que não tivesse nenhuma informação sobre esse médico foi para essa clínica após confessar para a família o que ele tinha feito. A polícia encontrou ele nessa clínica, ele foi imediatamente preso
E dali se iniciou a investigação. As perguntas começaram a ser feitas e, de início, o médico alegou que ele não fazia ideia do que tinha acontecido porque ele não se lembrava. Ele se lembrava de ter sido atacado e que quando ele acordou já estava tudo do jeito que foi encontrado. Quem supostamente teria atacado ele seria a Maria do Carmo. Quem é Maria do Carmo? Maria do Carmo foi a vítima que foi encontrada daquela maneira. Maria do Carmo era uma paciente do Dr. Jorge. Ele já havia atendido Maria do Carmo algumas outras vezes como cirurgião plástico, não como psiquiatra. Ela havia procurado ele inicialmente porque ela tinha um cisto na virilha, uma região mais escondida, né? Para remoção desse cisto. Ela queria fazer a remoção desse cisto e foi removido sem maiores problemas, pelo menos não tem registros de problemas nesse procedimento. Então Maria do Carmo procura o Dr. Fará para fazer uma segunda cirurgia, um segundo procedimento, que seria para remoção de um cisto umbilical, um outro procedimento que ela teria ali na barriga e aproveitaria para fazer uma lipo, uma parte de remoção ali do tecido adiposo, enfim. Os problemas se iniciam então a partir do segundo procedimento, que começa a ter aquela cicatrização que ela não gostou, começou a ter um problema estético e um problema de saúde, porque a parte onde ele mexeu começou a infeccionar. Infeccionar. Tem até um relato de pessoas que foram entrevistadas mais próximas da Maria do Carmo, de que a região umbilical dela chegou a necrosar. Então tinha um problema tanto de saúde quanto estético ali. Então ela começa a ir atrás, ligar, fazer chamadas na clínica para que o doutor resolva ou ajude ela a resolver. Ajude como? Pague para que algum outro médico resolva o problema, faça alguma cirurgia, algum procedimento, ou que ele consiga resolver o que tinha sido feito, né? De início ela foi buscando, pedindo para que ele arrumasse. Com um bom tempo de insistência, ela já não queria nem ser mais atendida por ele, obviamente, por causa do enorme problema que ela estava vendo que estava acontecendo com ela. Então ela começa a pedir para que ele resolva de outras maneiras, que ele ajude ela a encontrar outros médicos para que ela consiga resolver aquilo. Nessa insistência de estar sempre na clínica ou sempre ligando, ela começa a perceber que não era somente ela que passava por isso, outras pacientes tinham um problema semelhante ao dela. Inclusive, algo que não foi muito veiculado na época é que outras pacientes do Fará, antes de Maria do Carmo, já tinham passado por procedimentos que não gostaram do resultado ou tiveram problemas tanto estéticos como de saúde. Fizeram denúncias para o CRM, para a parte técnica e para a parte clínica dele, e para a vigilância sanitária a respeito da clínica. Foram 4 ou 5 mulheres na época que fizeram denúncias anônimas e teve uma época, inclusive, que a clínica foi congelada. É uma situação em que ele tem que parar de atuar por um período de tempo. Então, com essa insistência da Maria do Carmo para que ele resolvesse o problema, as ligações, telefonemas, enfim, o médico então associou que esse pedido de congelamento e tudo mais teria a ver com a Maria do Carmo, que ela teria feito as denúncias e tudo mais. Enfim, eu digo isso porque mais na frente eles alegam que isso pode tem teorias de que dizem que isso pode ter acabado influenciando nele na decisão de ter feito o que fez. Depois de muita insistência, então, o Fará ele sugere para ela que ele iria ajudar a resolver, só que ele queria consertar a cirurgia, não que ela procurasse outros médicos, que ele então iria consertar. E acho que de tanto ficar tentando, de tanto ficar insistindo no tempo que ela ficou, já estava infeliz com a parte estética dela, que é o que ela estava buscando mais, Maria do Carmo infelizmente aceita essa proposta do médico. A cirurgia é marcada então para uma sexta-feira, então ela se dirige até a clínica na sexta-feira. Ela avisou a mãe e o marido de que ela iria no ginecologista e depois ela iria até a clínica do Fará para fazer uma lipoaspiração. Ela vai então
Chegando na clínica, a secretária já havia ido embora, ele já teria dispensado a secretária e havia somente ele na clínica. Nessa parte entram teorias, né? Porque a gente só tem a versão do Farah pro crime, infelizmente. Na versão dele, ele diz que Maria do Carmo teria chegado na clínica portando uma faca para atacá-lo e ele teria se defendido, acabou dando uma pancada na cabeça dela e aí ela teria morrido e foi por isso que ele acabou espostejando ela para se livrar do corpo e enfim, dali seguiu o crime. Mas algumas provas encontradas depois iriam bater de frente com essa alegação dele de que seria legítima defesa. Eu vou fazer um parêntese aqui para a parte pericial, para a parte mais técnica. Não sei se algum de vocês gostam mais dessa parte, mas nos vídeos eu vou sempre tentar pegar umas partes, a parte mais técnica do vídeo ou a parte da perícia e contar uma curiosidade para vocês ou uma informação técnica para quem gosta dessa parte. Por que no caso dela foi um espostejamento e não um esquartejamento? Feito um esquartejamento é quando são cortes padrão, né? Quando é fragmentado em quartos. No caso do espostejamento, são fragmentos irregulares, partes irregulares. No caso da Maria do Carmo, ele tentou remover partes específicas, então cicatrizes da cirurgia, ele removeu todas as impressões digitais, tanto dos pés quanto das mãos, e removeu e guardou numa parte separada. As vísceras foram removidas também, descartadas de uma outra maneira. Então, por não ter sido feito cortes padrão e em quartos, nesse caso, no caso dela, é um espostejamento e não um esquartejamento. Por que a versão do Farah estava sendo refutada? Uma das provas, duas na verdade, das provas mais contundentes que batiam de frente com o que ele havia dito e com o que a defesa estava dizendo, é porque num pequeno fragmento da bexiga que eles encontraram, que eles conseguiram recuperar da Maria do Carmo, eles encontraram dormonide. O que seria dormonide? Dormonide é um nome comercial que é vendido, mas é um medicamento benzodiazepínico, que ele se chama midazolam, na verdade, e ele é um medicamento usado para sedar. É um medicamento que ele abaixa a ansiedade, deixa o paciente mais calmo. Geralmente ele é usado como pré-anestésico, então procedimentos como endoscopia, até cirurgias mais extensas, pode ser um medicamento de eleição, de escolha para ser usado, porém ele não pode ser o único medicamento usado para um procedimento cirúrgico, por exemplo, porque ele produz a sedação, mas ele não produz analgesia. Então não pode ser feito um procedimento que tenha dor envolvida com essa medicação, porque não é a medicação apropriada para isso. E dentro da bexiga eles conseguiram recuperar um pouco de urina e dentro na análise dessa urina foi identificado esse medicamento lá. E na teoria dele, no discurso dele, onde ele dizia que ele foi atacado, revidou o ataque, e aí para somente se livrar das partes ele havia segmentado o corpo de Maria do Carmo, por que então que ele havia sedado ela? Não faria muito sentido. Pensem aí. Por que teria? Pode ser que ele realmente foi, ela atacou, ele revidou, e por algum motivo, como ela poderia não estar morta, ele achou melhor sedar para realizar os cortes? Pode. Ou realmente foi planejado, foi um crime premeditado, onde ele marcou a cirurgia com ela, se aproveitou do momento da sedação, onde ela estaria inconsciente, para, infelizmente, cometer esse crime. E o outro elemento da perícia que fazia com que essa versão do Farah fosse extremamente contestada é porque, quando foi feita a perícia no local de crime, eles usaram luminol. Inclusive foi o primeiro caso brasileiro em que eles usaram luminol, que é aquele reagente onde ele identifica essas marcas de sangue, enfim, ele reage a substâncias. Quando eles fizeram uso desse reagente,
Eles notaram que havia mais sangue no teto da clínica do que do chão. E isso, infelizmente, significava que o Farah iniciou os cortes quando a Maria do Carmo ainda estava viva. Porque a pressão sanguínea que faria esse sangue espirrar e não escorrer. Então era uma prova da perícia de que sim, ele teria iniciado os cortes com o coração da Maria do Carmo ainda batendo. Farah então foi preso. Ele foi condenado a 13 anos de prisão, só que desses 13, os primeiros 4 ele estava aguardando a sentença. Depois que a sentença saiu, ele teria já cumprido um período mínimo e dentro daquelas miudezas da lei, recursos, ele saiu da prisão. Ele conseguiu sair da prisão pela porta da frente. Saiu tranquilo e foi viver em liberdade, entrou em outras faculdades, tentou viver sua vida normalmente. Porém, depois de alguns anos, um novo julgamento é feito e o Farah ele é condenado a 16 anos de prisão. Com recursos em cima de recursos, os advogados eles conseguiram postergar a prisão dele para que ele cumprisse o resto da sentença em regime fechado. Conseguiram postergar até 2017. Então, em 2017 ele voltaria para a prisão para cumprir o restante da sentença, descontando aqueles primeiros 4 anos que ele teria ficado, ele teria que cumprir o restante da sentença em regime fechado. Então, quando a polícia se desloca para fazer então a prisão do Farah para que ele cumpra o restante da sentença em regime fechado, eles encontram o Farah morto. Farah cometeu suicídio. Ele cortou as 2 artérias femorais, que são artérias calibrosas na parte interna da coxa, e foi encontrado dessa forma dentro da casa dele, evitando que ele voltasse para a cadeia para cumprir o restante da sentença. No momento em que os policiais encontraram algumas coisas que chamaram a atenção, claro que ali o caso já estaria encerrado, né? Porque não teria mais o que fazer. Mas algumas coisas chamaram a atenção. Posteriormente foi possível analisar que no seu corpo teriam sido feitas algumas alterações estéticas. Ele havia feito próteses, colocado próteses tanto nos glúteos como na mama. Ele vinha fazendo esses tipos de alteração no próprio corpo há algum tempo já. Não se sabe exatamente, claro, o que se passava ali na cabeça dele. Quando era perguntado para ele, ele dizia que algumas medicações que ele estava tomando estava causando aquela ginecomastia, enfim, mas não se sabe exatamente por que ele estava fazendo isso e não saberemos. E esse foi o caso. Se você gostou, me deixa saber aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão, se você não gostou, me deixa saber também. E é isso, a gente fica por aqui hoje. Até algum outro dia.